E o assunto agora é saúde com o nosso quadro Você e o Doutor. Segundo estudos, os casos de alergia e intolerância a alimentos estão aumentando em todo o mundo, principalmente em função das mudanças no estilo de vida das pessoas, que estão consumindo mais comidas ultraprocessadas, Renatinha. Aninha, o médico de família, doutor Antônio Sprois, já está aqui com a gente. Bom dia, doutor. Tá bom, Renatinha? Tudo ótimo. E vai tirar todas as dúvidas sobre as causas, sintomas e tratamentos das principais intolerâncias alimentares. Agora, doutor, finalmente, o que é intolerância alimentar? Intolerância, Renata, é quando o seu corpo não aceita aquilo que você come. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você é criancinha, você é tolerante a tudo. Gente chata, fumaça de cigarro, Sim. você Boa topa essa, qualquer coisa. doutor. Isso. Agora, você vai ganhando idade, você começa a ficar intolerante a... Nossa, a gente fica intolerante a tanta coisa. Né? Gente chata, inclusive. Ó, camarão, você começa a ficar intolerante. De repente, você comia amendoim, agora não pode mais comer. Além disso, outra intolerância aos ovos, a clara e a gema, não é só. Então, aqui o pão, ele tem o glúten, o trigo, o queijo. E quando eu falo no queijo, de repente vem a coisa Lactose. do leite, porque o leite tem lactose, que é um açúcar do leite. Então, todas essas intolerâncias fazem mal para a gente. Agora, hoje em dia, você mostrou aqui, por último, o leite, a lactose. A gente se ouve falar muito nos dias de hoje sobre a intolerância à lactose. Verdade. Ela é realmente a mais comum, a mais frequente? Bom, das intolerâncias alimentares que a gente tem, tanto o glúten quanto a lactose, elas são muito famosas e importantes, mas muita gente tem e não sabe a diferença entre alergia e intolerância alimentar. Que diferente. Alergia e intolerância alimentar. Vamos dar uma olhada como é que é. Na alergia alimentar, você tem uma resposta imunológica ao alimento. Então, quando cai uma comida no teu estômago, o corpo inteiro sente e produz anticorpos. Já na intolerância, você não tem isso. Você tem uma dificuldade na ingestão. Além disso, na alergia, você tem o teste cutâneo positivo e aqui você tem o teste cutâneo negativo. Na alergia, você tem sintoma imediato, pôs na boca, pode ir até para o hospital. Já na intolerância, você pode ter sintomas tardios, ou seja, até 3 horas depois que você comeu, você vai ter o sintoma. Obrigado, Aninha. Imagina. Ingestão de pequena quantidade de alimento, você já pode ter problema. E na intolerância, ingestão de grande quantidade. E, finalmente, você pode ter risco de morte, por exemplo, se você come se você tem alergia. Risco de morte. Falta de ar, vai para o hospital e pode morrer. E na intolerância você não tem esse risco de morte. Então, essa é a diferença de alergia e intolerância. Ficou bem clara, doutora, a diferença. Agora vamos nos concentrar na intolerância. Pois não. Quais são os sintomas de quem tem, doutor? Os principais sintomas da Da intolerância intolerância à lactose. à lactose, que a gente está falando de intolerância à lactose agora, vamos ver quais são os principais sinais e sintomas do problema. Dor no estômago, é uma dor difusa no abdômen que você tem bem na boca do estômago. Além disso, inchaço na barriga por gases, peristaltismo aumentado. Você olha no espelho e tem aquele barrigão, né? Sensação de queimação na garganta, porque muitas vezes esses alimentos sobem e dão Causa refluxo. E vômito e diarreia. Então, essa intolerância à lactose, ela é tão importante que ninguém dá muita bola para ela. Você só vai dar importância quando passa muito mal mesmo. Agora, o que causa a intolerância à lactose, doutor? Porque cada vez a gente vê mais, eu sou verdade. intolerante, eu sou Cada vez intolerante. mais. O que causa? É a falta dessa enzima lactase aqui. Quando você não tem essa enzima que quebra a lactose em glicose e galactose, então isso é o problema. Você pode nascer com o problema, a criancinha, o nenezinho já nasce sem a lactase e vai ter problema o resto da vida, né? Lógico. A mais comum, a causa mais comum é a deficiência primária da lactase, que ocorre nos adultos. A criança nasce com lactase, mas com o passar do tempo ela vai perdendo essa enzima. E essa enzima não tem mais, então você começa a ter problema. E outro problema é a deficiência secundária, ou seja, quando você tem uma doença intestinal, você tem um câncer, uma inflamação,
uma doença de rótula, qualquer tipo de doença que afete o teu intestino, você pode ter falta dessa enzima aqui. Quando você cura a doença, volta a produzir novamente a lactase. Então, mas a forma mais frequente é essa que eu acabei de falar aqui, ó. A É quando deficiência você primária. acaba a lactase com o passar do E tempo. por que que acaba? E pode acontecer em qualquer idade? Em Por que qualquer que, idade, do nada, geralmente- assim, eu tomava um leite Isso, de um nunca dia pro teve outro, problema. É passo que a ter. essa lactase, ela é produzida no intestino. E o intestino começa a parar a produção, ele se cansa de produzir. Então você vai ganhando idade e vai ficando com intolerância à lactose. E de alguma forma tem a ver com o que a gente come no dia a dia? Sim, Porque tem. criança nasceu normalmente com a lactase, certo? Sim. Na fase adulta, parei de comer queijo, parei de comer Isso. derivados de leite, Isso. parei de ter contato com lactase. E você parou de ter contato e você não vai ter sintoma. Porque Agora, você se eu tá voltar a evitando- consumir- Pode ser que você tenha sintoma. Porque Então você... tem a ver com o hábito também. Tem também. Então precisa tomar muito cuidado com o que você come e ouvir os sinais e sintomas do seu corpo. E como é que a gente pode identificar o diagnóstico da intolerância à O lactose? diagnóstico doutor? da intolerância à lactose, antigamente tinham vários métodos, medir o pH, medir o hidrogênio. Hoje a gente mede no sangue. É um teste sanguíneo simples e a gente já vê se a pessoa tem intolerância à lactose ou não. Perfeito. Mais simples, né? Agora, doutor, quem tem a intolerância e não quer deixar de consumir lactose, deve fazer o quê? Boa pergunta. Então, Aninha, Tem eu vou remédio pedir pra isso? desculpa para você, eu vou passar aqui, porque Por eu vou favor, ter que ficar doutor. aqui, olha. Então, vamos supor que você tem intolerância à lactose e você não pode comer. Certo. Eu vou mostrar agora aqui para vocês, na minha mão, aqui, ó, a molécula da lactose. E a molécula da lactose, como vocês estão vendo, ela tem duas partes. Ela tem a galactose e tem a glicose. Quando ela cai, quando você tem a lactase dentro do teu intestino, quando você come, olha o que acontece. Comeu, o intestino tem a lactase, ele quebra a lactase no meio e não tem problema. Você Isso não- quebra sozinho, quebra esse é o sozinho, olha normal, lá. como Olha, tem Aninha, que ó, acontecer. Você comeu, chega no intestino, quebrou. Não Certo. tem nenhum problema. Esse é o normal, ó. Tá bom? Ok. Agora vamos supor que você tenha essa tal da intolerância à lactose. O que que acontece? Você vai comer, vai tomar o leite, vai comer o que tem, olha lá, não quebrou, porque você não tem enzima. E essa lactose no intestino é que vai dar os sintomas da distensão abdominal, da diarreia, do vômito. Então agora, se você tem um medicamento, tem uma substância chamada lactase, que você quebra isso aqui no meio, a lactase, eu posso tomar o medicamento antes de comer e vai o quê? Você vai comer e não vai ter problema, porque E já essa vai. medicação ajuda você E essa medicação ajuda você a digerir a lactose. traz qualidade de vida. Traz qualidade de vida e você pode ter uma vida normal. Por isso que eu amo esse quadro, esse consultório toda semana aqui. Spreusser, obrigada, Boa viu? semana pra você, Pra você viu? também, boa Muita semana. saúde. Semana que vem nós temos mais um consultório aqui no nosso programa, hein? aqui, obrigado.